Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série de Regresso às Aulas. No vídeo de hoje eu vou-vos dar algumas dicas ou dizer-vos algumas coisas que eu acho que vocês devem saber antes de ir para a faculdade. Há aqui coisas que também se aplica à escola, mas maioritariamente é à faculdade. São coisas que se calhar eu gostava que me tivessem dito, outras coisas que eu não fazia ideia que era assim. Portanto, eu vou estar a partilhar estas coisas com vocês. Eu apontei aqui algumas coisinhas no meu caderninho, portanto, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou-vos dizer é que o nível de exigência aumenta muito. Muito mesmo. Eu lembro que alguns professores às vezes dizem coisas tipo já não estou no secundário, não sei o quê, e acho que isso foi assim das primeiras coisas que eu mais notei diferença quando fui para a faculdade, que é o nível de exigência aumenta muito. Um 10 muitas vezes vai poder saber a um 20. Por acaso na faculdade eu estou a ter melhores notas do que no secundário, mas há cadeiras que às vezes são mais difíceis. Portanto, às vezes quando vais para uma frequência já só estás tipo, só quero um 10. Um 10 basta. Isto é uma coisa que aplica-se a mim própria, porque eu sou aquela pessoa que não consegue estudar por resumos feios e essas coisas, então eu muitas vezes rasgava imensos papéis porque não gostava da minha letra, estava sempre esqueçam, era mesmo horrível. Por isso, não se importem tanto a ter apontamentos bonitos, mas sim a terem bons apontamentos. Na faculdade não tens tempo para estar a ter resumos bonitos, muitas vezes nem vais conseguir transferir aquilo tudo para o papel, muitas vezes é só no computador ou vice-versa. Às vezes simplesmente não tens tempo, então o que fica na aula é o que fica para estudares, portanto não te importes se tens apontamentos feios ou bonitos. Ainda um bocadinho a ver com a primeira coisa que eu vos disse, é que dá-se muita matéria em pouco tempo. Eu falei isto no primeiro episódio da série de Regresso às Aulas e foi das primeiras coisas que eu notei, é que às vezes aquilo que eu dava em 2 semanas no secundário, na faculdade dás em 1 semana, às vezes menos. Então, dás muita matéria em muito pouco tempo. Na faculdade, um professor saber o teu nome tanto pode ser uma coisa boa como uma coisa má. Portanto, tenta que seja uma coisa boa. A sexta coisa que eu vos vou dizer, eu acho que é mesmo muito importante, que é, não vais para uma área que não te vês a exercer no futuro. Não vais para a medicina se tu não te imaginas a ser médico, não vais para psicólogo se tu não te imaginas a ser psicólogo, não vais... Estão a entender? Não vão para uma área só porque alguém vos disse para ir, ou vocês até podem gostar. Por exemplo, houve uma altura da minha vida em que eu pensei imenso, claro que eu nem ia ter média, mas pronto, eu era miúda. Mas houve uma altura em que eu dizia imenso que queria ser médica legista. Para quem não sabe o que é médica legista, são os médicos que fazem autópsias, ou seja, abrem os mortos e assim. E houve uma altura que eu andava com essa panca, mas depois eu pensei, não, eu nunca na vida ia conseguir exercer isto, tipo, eu não me imagino a ir para um hospital abrir um morto, voltar para casa, voltar para o hospital abrir um morto, tipo, eu nunca na vida ia conseguir levar a minha vida assim. Portanto, vão mesmo para uma área que vocês veem-se a trabalhar nisso no futuro. Uma outra dica que eu vos vou dar é, vocês não podem ter vergonha de pedir apontamentos caso tenham faltado numa aula, porque, e eu penso imenso nisto, às vezes no secundário eu faltava e eu nem precisava de pedir apontamentos porque na aula a seguir apanhava-se bem a matéria, ou às vezes eram coisas que nem eram precisas. E na faculdade não, tu em todas as aulas, literalmente todas as aulas, dás muita coisa que vai ser preciso. Se faltas a uma aula já perdes tudo. Pronto, às vezes é um bocadinho complicado, portanto não tenham vergonha de pedir apontamentos. Uma outra coisa é, não deixes as coisas para a última da hora. Por acaso, há trabalhos que às vezes os professores dizem logo os prazos, ou seja, às vezes até já me aconteceu ter trabalhos que só tinha de entregar tipo quase um mês depois. E às vezes esses são os piores, porque quanto mais tempo tu tens para fazer uma coisa, mais tu deixas para a última. Olha, então, é mesmo mau. Portanto, se vocês puderem, façam logo as coisas ou vão tentando fazer aos poucos para as coisas irem ficando feitas, para ainda poderes entregar um dia ou assim antes da data final. Por isso, não deixes tudo para a última, porque isso normalmente não corre bem. A participação conta muito. Eu acho que a participação conta muito em todo lado, mas eu sinto que na faculdade, pelo menos este ano eu senti muito isso, que a faculdade conta muito.
E com aulas online para mim foi uma coisa muito complicada porque a minha turma é grande, não sei, em aulas online é muito complicado participar, pelo menos para mim, então sinto que isso prejudicou-me bastante. Participem, eu sinto mesmo que há professores que valorizam muito, muito, muito a participação. Eu tenho uma professora que preferiu dar 2 horas a um turno e 2 horas a outro turno no mesmo dia, só para poder dividir a nossa turma, porque somos muitos, só para poder haver mais pessoas a participar. Ela contava muito a participação. Então há pessoas que valorizam mesmo muito a participação e é algo que eu sei que tenho a melhorar este ano. Vais conhecer pessoas parecidas a ti a nível de gostos, ou seja, vocês estão num curso, provavelmente pronto, as pessoas gostam do que estão, à partida devem gostar, e embora nem todos queiramos ser o mesmo, todos, acho eu, gostamos das mesmas áreas, não sei se estão a perceber, mas todos nos vemos em posições parecidas no futuro, então os nossos gostos até coincidem e eu acho que isso é muito fixe na faculdade, é exatamente isso, é tu conheceres pessoas que são idênticas a ti nesse sentido. Apesar deste ano eu não ter vivido muito isso por causa da pandemia, vai haver sempre festas, vai haver sempre convívios, vai haver sempre coisas, mas está em ti decidir quais são as tuas prioridades, porque é claro que é muito bom ir a festas, ir a essas coisas, e também é preciso isso, e eu acho que isso fez-me imensa falta este ano para poder conhecer as pessoas, para poder conviver, foi algo que eu senti muita falta. No entanto, acho que, pronto, na faculdade não tens, em princípio, não tens os teus pais a dar-te na cabeça para estudar ou isto ou aquilo, portanto, és tu que tens de definir as tuas prioridades. Ainda a mexer um bocadinho com o tema das festas, da praxe, de beber, fumar, experimentar, coisas assim. Na faculdade, seja na praxe ou whatever, ninguém te obriga a fazeres nada. Tu só fazes o que tu quiseres, não tens de dizer que sim, não tens de dizer que sim para seres fixe ou para te tentares pôr no grupo ou para seres aceite. Tu só fazes aquilo que tu quiseres, portanto, não tenhas nenhum problema em dizer que não. Uma outra coisa que eu também acho muito importante é procurar atividades que complementem a tua formação. Por exemplo, eu tenho o meu podcast, tenho o meu canal no YouTube. Pronto, na minha área são coisas que se calhar um dia podem até ser valorizadas, noutras áreas, pronto, não sei bem, mas nas faculdades às vezes há coisas em que te podes juntar. Por exemplo, na minha faculdade há uma coisa de rádio e assim, apesar de que eu não estou, porque pronto, já tenho estas coisas todas fora da faculdade. Por acaso até é uma coisa que eu até não me importava de me juntar, mas se fosse, tinha de ter as coisas bem assentes, ou seja, não quero ir só para dizer que vou, então, mas tenta ter atividades que complementem a tua formação. Esta coisa eu acho imenso importante, que é aprende a trabalhar em grupo. Eu sou muito uma pessoa que eu gosto de trabalhar em grupo. Por exemplo, no secundário, para mim trabalho de grupo era top, principalmente porque juntava-me sempre com os meus melhores amigos, então era fixe. Não só por serem os meus melhores amigos, mas porque eu sinto que nós trabalhávamos bem juntos. Mas na faculdade muitas vezes tu não vais poder escolher as pessoas, ou muitas vezes até escolhes, mas ainda não conheces bem as pessoas, portanto nem sabes se vai correr bem, se vai correr mal, ou às vezes até podes gostar das pessoas em si, mas a trabalhar não funcionam juntos. Então, eu acho que às vezes é preciso adaptarmos-nos para aprendermos a trabalhar em grupo, porque na faculdade existem muitos trabalhos de grupo. Uma outra coisa que eu vos quero dizer é algo que eu pensei muito no ano passado, que é, principalmente se fores caloiro, este ano também, porque lá está, apesar de já conhecer as pessoas, não nos conhecemos assim tão bem por causa disto da pandemia, mas esta dica é principalmente para os caloiros, para as pessoas que vão começar agora a faculdade, que é, não tenhas medo de falar com as pessoas, porque no fundo estamos todos no mesmo barco, ninguém se conhece ninguém, estamos todos numa cena nova, não tenhas medo de falar com as pessoas. Esta outra coisa é tipo uma chapada de luva branca a mim própria. Não é chapada de luva branca que eu queria dizer. Pronto, é uma coisa a mim própria, porque quando eu estava em casa dos meus pais estava sempre a dizer que quero ir embora daqui, não sei o quê, não sei o que mais. Mas viver sozinho não é assim tão fácil, apesar de que, pronto, eu vivo com o meu namorado, então não vos posso dar, dizer a minha experiência a viver com colegas de casa ou assim, porque não é uma experiência que eu tenho. Não é assim tão fácil como parece, principalmente às vezes
Eu vejo isto às vezes porque há alguns colegas da minha faculdade, quase todas as pessoas da minha faculdade são de Lisboa, ou seja, ainda estão a viver com os pais, são raras as pessoas que estão a viver mesmo sozinhas. Eu sinto imenso isto, que às vezes em trabalhos de grupo, por exemplo, eu se calhar às vezes tinha um bocadinho mais pressa para acabar um bocadinho mais cedo para ir fazer o jantar e assim, essas pessoas não tinham de se preocupar com isso porque tinham os pais em casa, então podiam fazer. E pronto, essas coisas é algo que tu às vezes pensas, porra, eu quero. É bom viver sozinho, às vezes tipo, pronto, tens o teu espaço, não tens ninguém a chatear-te, podes fazer o que quiseres, entras às horas que queres, sais às horas que queres. É muito bom isso, mas não é assim tão fácil como parece. Vais sentir muito stress, principalmente em épocas de frequências. Eu posso dizer-vos que na última época de frequências, ou seja, em junho, acho eu tive muita queda de cabelo, andava super estressada, estava a acontecer imensas coisas, tipo a nível pessoal e assim, mas a faculdade também não ajudou, andava super estressada, portanto prepara-te porque vais ter muito stress. Esta coisa agora é algo que para mim na altura foi estranho, apesar de que quando eu fui para a faculdade já sabia, óbvio, mas na faculdade não há livros e isso para mim foi um bocado estranho porque apesar de eu gostar muito de tecnologia, telemóveis, computadores e assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar através de livros, de mexer nas folhas e essas coisas, então para mim era muito estranho os professores enviarem-nos PowerPoint e cenas assim, tipo, e não teres ali um livro para sublinhares e passares a matéria e sublinhares o que é importante. Então isso para mim foi algo que era muito estranho mesmo, tipo, não haver manuais, não haver nada disso, eu estranhei tudo isso ao início. Outra coisa que eu também estranhei um bocadinho, mas é fixe, que é, na faculdade tu não tens de pedir para ir à casa de banho, não tens de pedir para ir lá fora atender um telefonema, tipo, tu podes sair da aula quando tu quiseres, conforme tu quiseres, podes estar com o telemóvel, whatever, tipo, as pessoas não querem saber, tu é que sabes. E isso para mim também foi um bocadinho estranho na altura, tipo, eu queria ir à casa de banho, mas depois sabia que não tinha de pedir aos setores para ir à casa de banho, então eu ficava tipo, ok, vou sair da sala, mas será que não vai parecer mal? Então, ao início foi um bocadinho estranho, mas depois é tranquilo. Uma outra coisa que eu vos quero dizer, que é algo que é tipo um reminder para mim mesma, que é nem sempre vais ter motivação, nem sempre vais conseguir manter o foco, mesmo estando na área que tu queres ou whatever. Vai haver dias em que é difícil tu conseguir estar motivado, tipo, houve uma altura que... por exemplo, foi na interrupção do primeiro semestre para o segundo, eu tive muito tempo de férias, eu tive um mês e tal de férias, um mês e pouco de férias, acho eu. Ou seja, eu estava muito focada em fazer os meus conteúdos para o YouTube e não sei o quê, eu estava de férias, não tinha preocupações com a faculdade e isso acho que meio que me desligou depois um bocado e no segundo semestre custou-me muito. Ou seja, eu não estava muito motivada. E pronto, às vezes é um bocadinho complicado, mas pronto, pensa que estás a fazer o que queres ou que pronto, agora custa, mas um dia vais ter a tua recompensa para teres a tua independência, para teres o teu trabalho, essas coisas todas. Portanto, é difícil, vai acontecer, mas depois tenta direcionar o foco. E a última coisa que eu acho mesmo importante para quem vai entrar agora na faculdade é a tua adaptação não vai ser igual à adaptação dos teus amigos, do teu namorado, do teu primo, do teu pai, das pessoas com quem tu já conversaste sobre a experiência deles na faculdade. A adaptação nunca é igual para toda a gente, cada pessoa tem a sua experiência. Há pessoas que odeiam a faculdade, há pessoas que adoram, há pessoas que dizem que são os melhores anos da vida, há pessoas que só querem acabar aquilo. Portanto, a minha experiência vai ser diferente da tua experiência e a tua experiência vai ser diferente de toda a gente. Toda a gente tem experiências diferentes, portanto não compares o teu caminho ao caminho de outra pessoa. E pronto, eu penso que são estas as coisas que eu acho que vocês deviam saber antes de ir para a faculdade. Espero que tenham gostado destas dicas, que também acho que tenho aqui algumas dicasitas. E pronto, é isso. Um beijinho. Tchau!